Fala galera, hoje eu vou falar sobre o que é storytelling. Eu não vou falar pra vocês que a gente já nasce sabendo contar história, vocês já sabem. O homem conta história desde a época das cavernas. Nada disso. Storytelling. Story é uma coisa, telling é outra. Storytelling é a união do story e do telling. E o que é o story? É você criar um bom roteiro, ter uma história com um personagem que tem um conflito, que tem um desejo, uma série de elementos, muitos elementos, para então você interpretar essa história, que é o telling, do ponto de vista visual, filmagem, pode ser uma foto, quadrinhos ou nada, pode ser um livro, sem imagem nenhuma. E o telling fica na sua cabeça, é só a forma como a pessoa escreveu e você imagina aquilo. Então, story e telling são duas coisas separadas que quando você junta fica o famoso storytelling, o contar histórias. Você não salva um story ruim com um telling bom, guarda isso. Você não tem um bom roteiro, não tem uma boa história, nenhum espetáculo, George Lucas, Steven Spielberg não vai salvar a sua história ruim. Agora, se a história for boa e o telling meia boca, vai funcionar, você vai conseguir passar a sua mensagem. Para você entender o que é storytelling, eu acho legal pensar nas evidências que você tem de sucesso quando você está contando uma boa história. E elas são, claro, orientadas para a audiência. A sua audiência, ela está prestando atenção em você? Ela está prestando atenção do começo ao fim? Ela se preocupa com o que você está contando? Porque eu posso estar prestando atenção, mas eu posso não estar tão preocupado assim. Aquele assunto impacta a vida dela de alguma forma? Você, depois que consumiu aquela história, você audiência, consumiu aquela história, você vai lembrar dela? Primeira coisa é lembrar dela, o dia seguinte. Se você não lembrar de porra nenhuma, falar, foi uma apresentação sobre tal coisa, mas eu não me lembro muito bem, então não tem história. Foi a ausência de história. Depois de lembrar, você vai ter vontade de recontar aquela história? Mais uma evidência. Sabe aqueles vídeos virais? Chegam pra gente e fala, pô, eu quero um viral, Johnny. Dá pra vocês criarem um viral, a plot, criar um viral? Não, não cria o viral. A gente cria boas histórias e, porra, se você investir também numa mídiazinha, tem essa, e se um monte de gente gostar e começar a compartilhar com os outros, vai viralizar. Essas são as principais evidências de que a história foi bem sucedida do ponto de vista da audiência. Agora, vamos diferenciar história e trama? História é quando você define os principais elementos, geralmente são universais, as premissas, sobre o que é a história, sobre que problema, que assunto, que emoção que eu vou abordar, etc, etc, etc. A ideia governante, a principal ideia da história. Trama é quando você vai no detalhe, coloca deliberadamente um protagonista em perigo e tira esse protagonista do perigo no final, ou não, ou fode geral com ele. Depende da história e da verdade da história que você vai contar. Depende da trama que você vai contar. Trama é costura, então história é diferente de trama. Tem um autor que diz que o rei morreu e a rainha morreu. Isso é uma história. O rei morreu e a rainha morreu de dor. Isso é uma trama. E por que o rei morreu e a rainha morreu de dor já é uma trama? Porque já tem emoção, já tem uma interpretação. Opa, tem a consequência. O rei morreu e a rainha morreu são dois fatos, aconteceu um e depois aconteceu o outro. Pode ter relação como pode não ter. Vamos pensar nos P's do marketing. Promoção, produto, preço, promotion, ponto de venda, e tem mais um, acho que são 5. 4 P's. Não, mas criaram um quinto, sei lá qual que é o quinto e tal, mas tem um P que eles, se esse P não existir em tudo isso, não vai rolar, que é o plot. Se não tem uma trama em tudo isso que você está falando, se não está costurado, se você não cria um universo de história, não vai rolar. Um jeito legal de você aprender história é com as crianças. Meu filho outro dia chegou para mim e falou, pai, eu fui para a sala da diretoria.
A sala da Vera. Porra, filho, o que aconteceu, cara? A sala da Vera é a coisa que ninguém pode ir. Né? Ele foi pela primeira vez, eu até fiquei meio assim, né? O que aconteceu? Legal, até fez bagunça, né? Pô, um filho que não faz bagunça tem alguma coisa estranha. A gente estava no recreio jogando bola, e aí a Vera chegou, tá vendo, ó? Eu estava no recreio, e aí a Vera chegou, uma relação, né? Aí a Vera chegou e falei, e aí, o que aconteceu? É o e aí é um conector. E aí ela chegou e pegou a bola da gente. Bom, ela pegou a bola. Ela, personagem da história, pegou a bola, tomou uma decisão de tirar a bola deles. Eles vão reagir. Relação de causa e efeito. História tem que ter relação de causa e efeito. E aí, o que vocês fizeram, filho? Aí a gente ficou bravo e falou, pô, por que você está tirando a bola da gente? Ela falou, porque não pode jogar no recreio. E foi embora. E a gente ficou lá um olhando para a cara do outro, o que a gente vai fazer? Eu falei, e aí, filho, o que vocês fizeram para ir para a sala da Vera? A gente foi lá e ligou para a polícia. E foi pra sala da Vera. Ligou pra polícia pra reclamar que a diretora tirou a bola deles no recreio. Eles têm razão. Pô, deixa eu jogar no recreio, né, meu? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, reparou como tem conexão? O filho não vai chegar e vai falar com dados e fatos aquilo que aconteceu no recreio. Não, ele vai contar a historinha dele. Portanto, galera, pra você criar uma boa história, os elementos são muitos, mas os principais. Não tem história sem protagonista, não tem história sem desejo, não tem história sem conflito, não tem história sem um arco com começo, meio e fim, não tem história sem uma relação de causa e efeito a partir do começo, quando tem o primeiro conflito, a primeira virada, até o final. E sem viradas, a história não acontece. Virada é quando você está num valor positivo ou negativo e vira para o outro, que é você está no positivo, vai para o negativo. Você está no negativo, vai para o positivo. Você está no positivo, vai para o duplamente positivo. É muita coisa. Se a sua história está assim, ó, ela está morta. É como um exame do coração, né? A pessoa morreu.